Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós temos um vídeo muito pedido por todos, que é um comparativo, uns 5 smartphones para você estar comprando entre R$1.000 a R$2.000 agora na pandemia. Eu separei aqui na minha lista 5 dos smartphones que eu já testei e que eu posso recomendar de olhos fechados dentro dos preços dele e que vão suprir a sua necessidade. Nós vamos fazer do mais baixo o valor até o mais alto, até chegar na faixa de R$2.000. Então se você está procurando um smartphone que vale a pena e que está tendo um custo-benefício bem bacana nos dias de hoje, fica nesse vídeo que eu vou contar um pouquinho mais para você sobre esses 5 smartphones e falar por que eu recomendo eles. Mas antes da gente começar, eu tenho que te lembrar de deixar seu like e se inscrever no canal se gostar do conteúdo, beleza? E também, se quiser entrar no grupo de ofertas, o link vai estar aqui na descrição para você conseguir economizar um pouquinho mais. E todos os smartphones que eu vou falar aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição, no melhor preço que eu achar na internet no dia que eu estiver postando esse vídeo, para você estar comprando ele até mais barato na faixa de preço que eu vou estar comentando aqui, beleza? Agora, bora começar! O primeiro smartphone que eu vou estar recomendando, eu já testei ele há um tempinho atrás. Eu não tenho mais ele aqui comigo porque ele foi por empréstimo e é o Moto G8 Play. É um aparelho bem básico, mas que supre a necessidade do uso do dia a dia. Ele tem 2 GB de memória RAM, um processador Helio P70M, que é um processador básico, mas que entrega para o uso do dia a dia uma performance razoável, não chega a travar muito. Ele tem as suas lentidões se você instalar um monte de aplicativo, mas é um processador bem legalzinho para a relação de preço e custo-benefício. Ele tem 32 GB de memória RAM e tem 4.000 mAh de bateria. E a faixa de preço dele é a mais básica, ele custa em torno de R$ 989 a R$1.000 na data que eu estou fazendo esse vídeo. Se quiser conferir o preço dele para ver se está ok, vou deixar o link aqui na descrição. Em relação a câmeras, ele tem câmeras legais para a categoria. Vamos levar em consideração o preço, galera. É um aparelho de R$1.000, tem câmeras boas, mas à noite as câmeras decaem bastante. A câmera frontal não me agrada muito, mas pode sim ter boas fotos em boa luminosidade. Se você for para local com baixa luminosidade, você vai ver que a câmera fica bem ruim. Mas o intuito desse aparelho não é a câmera, mas sim a usabilidade no dia a dia como um aparelho celular. Ele roda alguns jogos, mas não todos. Você vai ter que diminuir vários gráficos em alguns jogos que você baixar, por exemplo, Call of Duty, etc. Mas ele consegue rodar todos, mas ele tem as suas limitações. Mas esse é o primeiro smartphone que eu estou recomendando, tem outros na lista para jogar, então bora para o próximo. O próximo smartphone que eu recomendo é praticamente o queridinho da galera do momento, e ele é o Redmi 9. E por que o Redmi 9? Ele custa, eu anotei aqui, na faixa de R$ 1.250, na versão de 4 GB e 64 GB de armazenamento, que é a versão mais parrudinha dele. Tem uma versão com 3 GB de RAM e 32 GB, eu já não recomendo pegar ela por conta da memória RAM, por conta da relação de preço também, que é pouca entre ele. E nesse quesito, o Redmi 9 manda muito bem. Ele tem um processador muito bom para a categoria, ele roda praticamente qualquer jogo da Play Store, qualquer um, por 1.250. Então assim, o Moto G8 Play fica até meio difícil assim de você falar, mas por 250 a mais, vale a pena mais o Redmi 9. Então, vai no Redmi 9. E ele tem acabamento em plástico, tem uma tela ok, não é uma tela super bonita, é uma tela bem normal, não tem uma saturação muito forte, ó. Essa é a telinha dele. Ele tem uma tela IPS, Full HD já, não é uma tela HD como no G8 Play. E ele tem também a questão das câmeras serem bem melhores que o G8 Play. E em diversidade de câmeras também ele é bem melhor. Ele tem bastante câmeras, tem 4 câmeras na parte de trás, a principal dele sendo de 13 megapixels, tem ultrawide, tem macro e tem de desfoque. E tem uma câmera na parte frontal. Mas o que se destaca aqui não é somente isso, tá? O que se destaca aqui é a relação custo-benefício para o desempenho dele, que é muito alto. Ele tem aqui um processador chamado Helio G80, que é um processador muito conhecido aí da MediaTek, que está fazendo sucesso atualmente. Acima dele tem o G85, que vem no Redmi Note 9, que é bem mais caro que ele, e a diferença de desempenho é apenas de 2%. Então, na minha opinião, se você quer desempenho, não quer um celular que trava, quer um celular rápido, que vai rodar seus jogos e que tem bastante bateria, que ele tem 5.000 mAh, Redmi 9 com certeza. Principalmente por ele ter 4 GB de RAM e 64 de armazenamento, que já vai dar um fôlego a mais para ele caso você queira jogar. Na minha opinião, entre os custo-benefícios mais baratos, o Redmi 9 é a melhor escolha para quem quer desempenho e pagar muito pouco.
O próximo aparelho que eu recomendo para você comprar entre R$1.000 a R$2.000, a gente já vai subir um pouco o patamar. Eu já recomendo o Galaxy M31. Por que o Galaxy M31? Porque o Redmi 9 ele supre praticamente toda a necessidade de desempenho, de velocidade para o dia a dia. Já o Galaxy M31 ele vai suprir o seu desempenho em bateria. Se você precisa de bastante bateria, precisa de um desempenho legal, câmeras melhores que o Redmi 9 e tem uma tela Super AMOLED que é muito bonita para você assistir os seus filmes e ter uma luminosidade bem maior, o Galaxy M31 é um aparelho bem completo. Ele não vai te entregar o melhor desempenho, mas ele tem outros quesitos como memória RAM de 6 GB, 128 GB de armazenamento, bateria de 6.000 mAh e tem também a tela Super AMOLED Full HD que vai ajudar bastante você em vários quesitos. E na minha opinião, ele é um pouco mais salgado o preço. Ele foi lançado por R$ 1.800, a gente consegue encontrar ele por R$ 1.700, R$ 1.650, depende muito da promoção. Sempre está rolando promoção dele lá no grupo de ofertas, se você quiser acompanhar o link vai estar aqui embaixo. Mas esse aparelho aqui é para quem quer muita bateria e precisa ficar com o smartphone muito tempo fora da tomada, sem muita preocupação. Ele não tem um processador topado, porque senão consumiria muita bateria e aí não faria tanto sentido a Samsung colocar 6.000 mAh de bateria aqui. Mas o terceiro aparelho que eu recomendo até R$ 2.000 é o Galaxy M31. O próximo aparelho que eu recomendo até R$ 2.000 é o Redmi Note 9S. Isso, o S, não é o Redmi Note 9. O Redmi Note 9 eu não estou recomendando porque ele está cheio de probleminhas na questão sistema operacional e desempenho, tá? Ele está com alguns bugs no sistema e eu estou esperando a Xiaomi resolver isso para voltar a recomendar ele e por enquanto ele saiu da minha lista de recomendação, por isso que eu recomendei o Redmi 9. E no meu quarto aparelho é o Redmi Note 9S, por quê? Ele foi meu aparelho pessoal por vários meses e ele me supre todas as necessidades. Não trava, roda tudo tranquilamente, mas a recomendação que eu te faço é a versão de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Se for para você comprar a de 4 GB de RAM e 64 de armazenamento, eu recomendo você partir para o Galaxy M31, que aí fica no mesmo preço praticamente os dois aparelhos. A versão de 6 GB e 128 ela é um pouquinho mais caro que o Galaxy M31, mas ele te entrega câmeras muito boas, bateria muito bacana e o diferencial dele para o Galaxy M31 é o desempenho. Ele tem um processador bem melhor. Caso você curte jogar os seus jogos, o Redmi Note 9S pode sim ser o seu smartphone queridinho. Mas ele não tem uma tela AMOLED, ele não tem 6.000 mAh de bateria, mas ele traz outras funcionalidades bem bacanas e as câmeras dele são bem bacanas também, beleza? Então, esse é o quarto smartphone que eu trago aqui como recomendação até os R$ 2.000. E o quinto e último smartphone é Galaxy S10 Lite. E esse daqui, ele dispensa comentários. Nós temos praticamente um Pocophone da Samsung aqui dentro dessa caixinha que eu ainda não fiz um unboxing. Mas, na minha opinião, é o melhor custo-benefício atualmente. Se você pode gastar até R$ 2.000 a R$ 2.100. Até passou um pouquinho dependendo da promoção. Esse aparelho aqui, ele conta com o Snapdragon 855, que é praticamente um dos melhores processadores da atualidade. Acima dele nós temos o Snapdragon 865 e o 865 Plus. Então ele, podemos dizer que é o terceiro melhor da Qualcomm atualmente. Então você vai ter um desempenho bruto muito bom aqui. Fora as câmeras que são muito boas, temos tela Super AMOLED igual que tem no Galaxy M31, temos 4.500 mAh de bateria e temos também acabamento em plástico na traseira para cortar o custo. Não é um ponto positivo, mas eu tenho que te avisar isso. Se você quiser ver, tem vídeo de todos esses aparelhos aqui no canal, tem unboxing e tem testes, caso você esteja com dúvida ainda dessas recomendações. O Galaxy S10 Lite é um aparelho para a pessoa que quer comprar e esquecer a questão de troca de smartphone por pelo menos uns 3 anos, porque assim, com esse processador que ele tem aqui dentro, você vai conseguir tranquilamente rodar qualquer coisa da Play Store no máximo, com certeza absoluta até 2 anos adiante. Depois vai começar a dar uma diminuidinha, coisa básica, mas esse processador aqui dura pelo menos uns 4 anos tranquilamente na sua mão, sem você querer trocar. Claro que vai lançar smartphones mais conceituais mais pra frente, mas se você não liga muito para isso, o Galaxy S10 Lite tem tudo o que uma pessoa quer num smartphone. Câmeras boas, processamento bom, bom armazenamento, que é 128 GB, 6 GB de memória RAM para o multitarefa não travar, um sistema bem completo que a Samsung traz, que não tem tantos bugs, e ele já tem atualização para One UI 2.5.
Ele não tem a funcionalidade DeX, que é aquela de você colocar ele no cabo e ele virar um computador, mas são funcionalidades que poucas pessoas utilizam e são pessoas muito específicas. Se você quer um smartphone para jogar topado no máximo, Galaxy S10 Lite com certeza é a quinta e última opção que eu te dou para você comprar um smartphone de até R$2.000. E esses foram os 5 smartphones que eu recomendo de R$1.000 a R$2.000. Eu quero saber de você o que você achou e se você vai comprar algum deles ou tá afim de comprar algum outro. Comenta aqui nos comentários. Comenta aqui nos comentários, é bom, né? Deixa aqui nos comentários o que você achou e qual smartphone você pretende estar comprando. Ou você está esperando a Black Friday. Então, se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Se quiser comprar qualquer um desses smartphones que eu mostrei aqui no vídeo, vai ter link aqui na descrição. Comprando por eles você ajuda tanto o canal e também ganha um descontinho, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.